Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elton. A nossa aula dessa semana vai ser o vôlei sentado, tá? Uma modalidade paralímpica. Ele é uma modalidade muito parecida com o vôlei, mas para pessoas com alguma deficiência física, ok? Então vamos saber um pouquinho da história, né? Como surgiu essa modalidade mundial, tá? O vôlei sentado hoje ele é disputado nas Paralimpíadas. Bom, o vôlei sentado, ele tem origem em 1950, né? Onde ele é uma evolução de uma outra modalidade, que é o sitball. Esse sitball é uma modalidade alemã, onde eles tiraram, né, algumas características para o vôlei sentado. Algumas coisas do sitball é bem parecido com o vôlei sentado, mas houve algumas alterações, né? Por exemplo, no sitball, é permitido que a bola quique uma vez na quadra do adversário. No vôlei sentado, não é. Ele leva aquela regra um pouquinho do vôlei, né, normal nosso. Então, as medidas da quadra são diferenciadas e um fator muito interessante é que no vôlei sentado a gente utiliza uma rede igualzinho ao vôlei normal. No sitball não. Era só uma linha dividindo as quadras, tá? Então, o comitê, né, ou as federações, eles foram analisando a característica dos dois jogos e optaram para jogar o vôlei sentado nas Olimpíadas, né, na Paralimpíadas. Então, ele foi inserido em 1976 em Toronto, no Canadá, né, nas Paralimpíadas, nos Jogos Paralímpicos daquele ano. Quem pode disputar, professor, um jogo de vôlei sentado? Primeiramente, tem que ser uma pessoa que tem alguma limitação física, tá? Ele não pode ser uma pessoa que não haja uma limitação física. Os jogadores eles têm várias classificações e subclassificações entre essas. Bom, vamos falar daquelas pessoas que têm uma amputação limitada de locomoção, né? Uma amputação mais acentuada. Eles é chamado como D, tá? A sua classificação vai ser como D. E os que possuem um problema de articulação leve, né, ou pequenas lesões, né, amputações, mas que não interferem muito no seu dia a dia, no seu desenvolvimento. Esses são conhecidos como MD. Então, nós temos duas. A D, né, que é uma amputação mais severa, e a MD, que é uma amputação mais leve. Ah, professor, mas como tem uma amputação mais leve, né, uma amputação mais severa? Isso nós vamos saber um pouquinho mais na frente, quando nós vamos decorrer sobre as suas classificações. E o interessante é que o MD, né, que é uma amputação mais leve, ela só pode ter dois jogadores por equipe. E atuando na quadra, você pode ter somente um. Você pode ter um de reserva e um atuando. O vôlei sentado nas Paralimpíadas. Pessoal, para quem não sabe, Paralimpíadas é as Olimpíadas, né, da inclusão, né, onde pessoas têm algum problema físico, algum problema, né, de paralisia cerebral, então eles participam desses jogos que é específico para eles. O primeiro campeão do vôlei sentado, né, em Toronto, em 1976, foi a Grã-Bretanha, fez a final com Israel, né? Então Israel ele se tornou campeão da Olimpíada de Toronto, que foi a primeira Olimpíada do vôlei sentado. Então a final foi feita entre Grã-Bretanha e Israel, onde Israel se sagrou-se campeão. Isso masculino, tá? Na história dos jogos, o domínio hoje em dia é do Irã e de Bósnia, tá? Eles ali intercalam entre as vitórias, tá? Em primeiro e segundo lugar. Em 2016, né, os Jogos do Rio, os Paralimpíadas aqui do Rio, foi acrescentado, tá, a seleção feminina de vôlei sentado. Ou seja, depois de quase 30, 40 anos, que foi adicionado a modalidade feminina do vôlei sentado, né, nas Paralimpíadas, onde a seleção feminina americana foi a campeã e Irã venceu no masculino.
E nessa edição, o Brasil ganhou sua primeira medalha, né, nessa modalidade de vôlei sentado, que ele ficou em terceiro lugar, tá? E ganhou a medalha de bronze no feminino. No masculino ainda nós não temos nenhuma medalha nos Jogos Paralímpicos. A regra do vôlei sentado. Bom, algumas regras é parecida com o nosso vôlei normal, tá? A gente pode tirar que algumas regras são bem parecidas, mas ela tem a sua, né, regra individual. Por exemplo, nós possui eles podem competir a modalidade só pessoas, né, com aquelas amputações ou aquelas deficiências que eu falei no início, a D e a MD, né? Então nós podemos ter amputados, paralisados cerebrais, tá? Lesionados na coluna e com outro tipo de deficiência, ok? Então é específico na Paralimpíadas ou jogo, né, de vôlei sentado tem que ter essas características. Elas são disputadas em duas equipes de 6 jogadores normais, tá? Onde é dividido em ataque, defesa e livro, muito parecido com o nosso vôlei comum. E cada uma delas tem 6 jogadores reservas, tá? E entre esses dois jogadores, nós podemos ter dois jogadores, aqueles que eu citei, que falei que é MD, tá? Que é baixa, né? Amputação, ou aquela pessoa que ela é pouco afetada pela sua deficiência. Então, nós podemos ter um jogando no campo e um de reserva. Nunca poderá ter os dois jogadores, tá, no campo na mesma partida. Sempre vai ser intercalado, tá? Porque então isso pode ganhar uma diferença, né? Se tiver dois jogadores com baixa deficiência. E vence o jogo, pessoal, igualzinho no vôlei normal. É quem tiver mais 7, né? Nós vamos saber que são 5 sets. Quem fazer os 3 sets primeiros ganha a partida. Não é permitido bater na bola sem estar sentado no chão. Ou seja, nenhuma hora o atleta pode tirar, né, o bumbum ou o glúteo do chão. Sempre vai ter que estar sentado, tá? E cada equipe, mesmo a regra do vôlei, só pode tocar 3 vezes na bola, tá? Não pode ter o quarto toque. A partida é disputada em 5 sets, onde se tiver o 2-2, né, tem um tie break. O tie break é de 15 pontos e o set comum é de 25, igualzinho à regra do vôlei comum. Assim, né, nós temos as arbitragens, né? Nós temos a equipe de arbitragem composta por 2 árbitros que são responsáveis por fiscalizar todas as jogadas. Aquela de levantar o quadril na hora de fazer né, o arremate ou o corte, não pode, tá? O árbitro é bem específico para isso. 2 auxiliares que marcam a saída de bola e 2 para marcar a pontuação de cada equipe. Muito parecida com o nosso jogo de vôlei tradicional, tá? A quadra, ela tem uma diferença? Sim, ela tem uma diferença da quadra do vôlei comum, né? A quadra, ela tem, né, um comprimento de 10 metros, a largura de 6. Isso. Tem uma rede no centro, né, que nós podemos ver aqui na imagem. A rede, ela varia. Eu posso ter ela de 1,15 m de altura para masculino e 1,05 para feminino. Outro fator interessante é que a nossa linha de 3 metros, né, no vôlei normal, é linha de 3 metros. Aqui é de 2 metros, tá? A linha de ataque, nós chamamos. Então, ela tem 2 metros. Diferente do vôlei tradicional, que é 3 metros. Como funciona a classificação? Pessoal, isso aqui eu coloquei, vocês não têm que aprender as classificações, isso aqui é mais um fator de interesse para a gente conhecer um pouquinho como funciona essa modalidade, né? A classificação do funcional do vôlei sentado é dividida em amputados e layouts. Esse layout, ele significa que a pessoa tem uma deficiência motora, né? Uma paralisia cerebral ou um problema na coluna vertebral, né? Então, acontece isso. E os amputados, né, é aquelas pessoas que sofrem algum acidente, que tem que fazer a amputação de um membro seu. Para a primeira divisão, ocorre uma classe básica de acordo com as limitações do Atlético, né? Então, nós temos uns limites. Essas
esses códigos que eles utilizam para classificar os atletas, eles são todos em inglês, né? Então, por isso nós abreviamos bem. O AK, né, é quando ocorre a amputação através da articulação do joelho, ou seja, né, acima do joelho para cima ocorre a amputação. Fica ali do lado do nosso fêmur, tá? Do joelho para cima, essa classificação. AK, que é essa amputação, do joelho para cima. Isso nós estamos falando do membro inferior, as pernas, tá? O BK, nesse caso, a amputação é feita do joelho para baixo. Amputação, pessoal, quando sofre um acidente, a pessoa tem que retirar a perna, tá? Então, a BK é feita do joelho para baixo, ou seja, do joelho, a canela, o pé, entendeu? Então, tem a classificação BK. O AE é a amputação abaixo do cotovelo, ou seja, eu retiro essa parte de baixo, o antebraço e a minha mão, tá? É o AE. O BE é a amputação acima do cotovelo, ou seja, abaixo do meu ombro, que pega essa articulação do ombro, tá? Pessoal, não precisa decorar isso, não precisa esquentar a cabeça com essas classificações, tá? Porque isso é para a gente conhecer, saber que há classificações por atletas, tá? E nisso tem as classes. Aí nós falamos, a gente não falou AK, então é classe 1, classe 2. Então isso aí são as classificações dos jogadores, tá? Isso não vai influenciar na hora do jogo, porque as pessoas que vão disputar a partida, ela tem que estar nessas classificações, ok? O Brasil, quando o Brasil começou a disputar, né, e ganhar algum destaque no vôlei sentado? Bom, hoje o Brasil é um esporte em ascensão, né, o vôlei sentado brasileiro, porque nós já somos muito fortes no vôlei, né, tradicional. Nós temos grandes equipes, vários títulos. E o vôlei sentado, ele está começando essa subidinha, aos poucos, tá, pessoal? É um esporte novo para a gente, mas nós estamos tendo destaque. Apesar do esporte ter sido inserido, né, em 1956, a seleção brasileira só começou a disputar uma competição internacional em 2003, ou seja, há uma grande diferença entre as equipes que estão no topo, né, que começaram em 1956, com o Brasil, porque o Brasil começou a disputar algum esporte internacional, né, em 2003. E isso interfere muito, pessoal, né? Profissionalismo, a pessoa talvez praticava ali como esporte de brincadeira, mas não profissional. Em 2003 começou essa evolução. A primeira competição que o Brasil, né, conquistou 2 medalhas de prata, foi a masculina e a feminina, foi nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012, tá? Então, o Brasil já começou a ficar no patamar das grandes seleções, né? Mas ainda não está no nível delas. Para os Jogos de Tóquio, ó, nós estamos pensando em 2020, que é esse ano. Foi cancelado, tá, pessoal? As Olimpíadas não têm nenhuma condição de ser, né, disputada por causa do Covid, né? Então, talvez seja alterada essa data, tá ok? Essa é a seleção, né, campeã dos Jogos Pan-Americanos, ou seja, só da região da América, ela ganhou uma medalha de ouro, tá? Seleção masculina. Aí, se vocês perceberem, todos aqui têm uma amputação, tá? Sempre nos membros inferiores. Vocês estão vendo aqui? Só esse que é os 2 membros, mas aqui aí tem aquela classificação BE, AK, né? Sobre a altura da amputação, né? Uma abaixo do joelho, a outra acima. Então cada um tem a sua classificação. Bom, pessoal, o gigante do esporte, né? O Irã hoje é a seleção a ser batida, tá? É a seleção top de linha hoje no vôlei sentado, é o Irã. E isso por causa de um jogador, tá? Morteza, ele tem 32 anos, ele tem 2,46 m de altura. Ele é o atleta paralímpico mais alto da história e o segundo homem mais alto ainda vivo,
Olha que interessante, né? E ele é um jogador atleta, ele que eleva o nível da seleção do Irã, tá? Em 2016, no Rio, ele conquistou a medalha de ouro pelo seu país. Foram 28 pontos somente na final. Ou seja, pessoal, é uma injustiça, né? Uma pessoa tão alta, tão assim, quando o vôlei é sentado, então esse mais é direito dele, porque ele tem alguma deficiência, tá? Então, por isso que o Irã, ele está bem à frente das outras seleções. Pessoal, a aula foi sobre o vôlei sentado, tá? Uma modalidade paralímpica, né? E o interessante é que as Paralimpíadas, ela veio como um projeto de inclusão, tá? Porque seria muito diferente a gente praticar, né, um esporte com uma pessoa com alguma deficiência. Ah, professor, é diferente? Sim. Como que eu vou jogar vôlei tendo uma amputação no membro inferior ou superior? Então, o esporte paralímpico, ele veio, né, para ter um projeto de inclusão. E isso nós temos que trabalhar também na escola, tá? Os professores na área de educação física, eles têm que aprender a trabalhar esse projeto de inclusão. Nós podemos trabalhar o vôlei sentado com todos os alunos, né? Os inclusos e os não inclusos. É uma modalidade que dá para a gente desenvolver tranquilamente nas aulas, tá bom? A nossa aula fica por aqui. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima.